Ficam de pé, abra suas Bíblias. Em Gênesis, é o capítulo 21, Gênesis 21, a partir do versículo 14. Vocês vão ler um pouquinho, tá um textinho um pouquinho grande, né? Um pouquinho longo, mas nós vamos ler, tá bom? Gênesis 21, a partir do 14. Amém? Acharam? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e deu a Agar, e pondo-as sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu a ela, e ela se foi andando errante no deserto de Beceba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus o menino, ouvindo Deus a voz do menino, bramou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz deste lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe, e tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Podeis assentar. Queridos, eu estava orando ao Senhor, pedindo assim uma palavra, né? Para nós nessa noite. E Deus falou muito ao nosso coração. Uma palavra que Deus falou comigo, não olhe a circunstância, mas olhe o grande e infinito amor de Deus. Não olhe, não pare para olhar as circunstâncias, não pare para olhar os problemas, não pare para olhar as aflições, porque muitas vezes as lutas são grandes, as provas são grandes, as tribulações também muitas vezes é grande, e a nossa tendência humana é parar a caminhada, parar para olhar, né? E muitas vezes aquilo vem para nos entristecer, muitas vezes vem para nos enfraquecer, muitas vezes vem para nos desanimar, para nos afastar. Mas o Senhor está dizendo, não olhe as circunstâncias, olhe para mim, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nós vemos aqui essa passagem, né? Quando Abraão despediu aquela serva. Ela tinha convivido ali há tanto tempo, há tantos anos, teve com Abraão um filho, né? Ismael, né? Teve com ele um filho, e de repente Sara, aqueles problemas todos, tomada de ciúme, aquilo tudo, fez com que Abraão despedisse Agar, né? Despedisse. E ela saiu juntamente com o seu filho. E ela não estava levando nada, ela não tinha nada. Então, o que Abraão fez? Encheu um vaso, um pote de água, e deu um pedaço de pão, e despediu ela com o seu filho. E ela saiu pelaquele deserto afora.
E ela saiu sem saber o que a esperava. O que a esperava, né? E ela foi caminhando, caminhando, caminhando. Muitas vezes, querido, eu estava assim pensando, muitas vezes não acontece com a gente às vezes se vê assim num deserto, olha para um lado, olha para o outro, não tem nada. O que você tem? Um pouco de água, um pão, mas ali você está contando com a graça e com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante. E ela foi caminhando com aquele menino, e foi caminhando, enquanto teve água, ele bebeu água. Enquanto teve o pãozinho, ele comeu também do pão. Mas chegou uma hora que acabou o pão, acabou a água, não tinha mais nada. E ela ficou sem saber o que ia dar para o filhinho dela, o que ela ia prover naquela hora. Até aquele exato momento ela tinha, de repente acabou. E ela foi para um canto e começou a chorar. E a chorar porque ela não queria ver o filho dela morrer. Ela não queria ver ele morrer. Então ela disse, eu só tenho aqui uma coisa a fazer, é chorar. Chorar aos pés do Senhor Jesus. Querido, quantas vezes você olha assim e vê que tudo está acabando, que tudo está faltando, e você diz assim, eu só tenho uma coisa a fazer, a orar. Pedir a Deus pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, que Ele venha ao meu favor. Mas eu estava aqui pensando, será que Deus não sabia que ela iria passar por tudo isso? Sabia. Aquele rapaz já era um escolhido de Deus. Nós vemos aqui que depois ele se tornou o quê? Um frecheiro, um valente nas mãos do Senhor. Muitas vezes passamos por momentos de provas, passando por momentos de lutas, muitas vezes até por momentos de escassez, mas é porque mais tarde o Senhor Jesus quer que o nome dele seja glorificado, aleluia, alabaxeia, nas nossas vidas. Então a palavra de Deus diz para nós que tudo tem a permissão de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para aqueles que temem ao Senhor, E ela estava, orando, assentou-se, diz aqui, foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro do arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou-se a voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, olha só, Deus ouviu a voz do menino, bramou o anjo de Deus, Agar, desde o céu, e disse-lhe, que tens, Agar? Deus perguntou a ela, ela estava o quê? Num canto ali chorando, E Deus perguntou, que tens, Agar? Não temas, aleluia, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Deus ouviu a voz, e o anjo bramou e perguntou para ela, o que temes? O que tu tens? Querido, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo o teu problema, Deus está ouvindo a tua oração, mas muitas vezes Ele quer que nós falamos, que você fale, Senhor, é isso que está me afligindo, Senhor, é esse o meu problema. E ela estava ali, ela se afastou. Imagine só uma mãe se afastando, porque disse assim, agora meu filho vai morrer, agora não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais nada, e ela se afastou para não ver o seu filho morrer. E o anjo chegou e falou para, que tens, Agar? O que você tem?
passa contigo hoje? O que está acontecendo na tua vida hoje? Saiba de uma coisa: Deus já ouviu a tua oração, Deus já ouviu o teu clamor, Deus já ouviu a tua súplica, e no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer brotar água neste deserto. Ele vai fazer nascer uma fonte, vai nascer um poço ali no meio do deserto, para saciar a tua sede, juntamente contigo, a tua família. Deus vai fazer. E aquele moço, né? Ela pôde contemplar aquele poço que nasceu ali, e ela pôde dar água para o seu filho, saciar a sede, pôde caminhar mais um bocado de léguas, mais um bocado de tempo, né, de estrada fora. É no deserto das nossas vidas, é quando nós clamamos, é quando muitas vezes a gente vai para um canto, para o nosso quarto, para o nosso local de secreto, de oração, e que nós clamamos ao Senhor, que nós choramos aos pés do Senhor. Deus quer ver a tua oração, Deus quer ver as tuas lágrimas, e Ele vai perguntar: o que tu queres? O que você tem? O Senhor não sabia? Sabia desde o momento que ela saiu da casa de Abraão. Deus sabia que ela ia passar por aquilo tudo, por aquela humilhação toda, por aquelas lutas todas. Deus sabe o teu amanhã, Deus sabe o que te espera amanhã. Deus conhece, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, porque tudo está nas mãos do Senhor. Ele é o nosso Deus, o mesmo que foi ontem, hoje e será eternamente. E Ele não vai te dar lutas além de que você possa suportar, além daquilo que você possa aguentar. Porque quando você não aguentar mais, Ele vem e te ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda. E quando Agar foi para aquele canto ali, ficou escondida, né? Para que ninguém visse ela chorar. Talvez até, quantas vezes, né, você está chorando e você não quer que ninguém veja. Quantas vezes eu tenho uma amiga minha, e ela diz assim: quando eu quero chorar, eu entro debaixo do chuveiro e choro. Eu choro muito debaixo do chuveiro, porque quando eu saio com os olhos vermelhos, e que meus filhos perguntam: mãe, você estava chorando? Ela disse: não, foi sabão. Foi o sabão que caiu nos meus olhos, foi o shampoo que caiu nos meus olhos. Estou chorando não. Quantas vezes nós choramos e não queremos que ninguém veja. E ela se escondeu para que o filhinho dela não visse ela chorar. Mas o Senhor ouviu a oração daquele menino. Deus ouve. Deus nunca despreza nossas orações, Ele nunca despreza a nossa súplica, mas é no deserto que Deus quer se manifestar na nossa vida. Qual é o deserto? Talvez que você esteja vivendo hoje. Qual é o deserto que você esteja passando? Talvez seja o deserto de uma enfermidade, talvez seja o deserto de uma rejeição, talvez seja o deserto de um abandono. Agar estava vivendo ali o que? O deserto de uma rejeição. Ela foi rejeitada, ela foi expulsa daquela casa, ela juntamente com seu filho. E ela foi ali caminhando naquele deserto. Qual é o deserto que eu, que você, que nós muitas vezes enfrentamos e passamos? Talvez seja o deserto da solidão, talvez seja o deserto do descaso, da indiferença. Qual é o deserto? Mas saiba de uma coisa: Deus está falando para mim, falando para você. O que tu queres? O que tu queres que eu te faça hoje?
Deus está falando como Deus falou para Agar. Eu ouvi a oração do menino. O que tu tens, Agar? O que passa contigo? O que está acontecendo, Alabaxeia, na tua vida? Lembra-te de uma coisa: você é filha do rei. Você é filha do rei. Você é um filho de Deus. Deus tem bênção para nós. E Deus não vai nos deixar morrer no deserto. É ali no deserto, é no meio da sequidão. É quando a gente olha para um lado e para o outro, você só vê areia, só vê deserto, aquele calor, né, escaldante, aquele sol escaldante, aquele calor. Deus faz nascer ali naquele deserto um poço que vai jorrar água, que vai saciar a tua sede, juntamente com você, com a tua família, com todos aqueles que estão ao teu lado. E eles vão poder dizer: certamente esse é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Certamente Deus estendeu as suas mãos sobre a vida deles. Quantos e quantos desertos, queridos, nós enfrentamos, mas nós vimos a mão de Deus, a proteção de Deus. Talvez o médico chegue para você e te dê um diagnóstico todo contrário, negativo. Tem que falar a verdade, né? Às vezes a gente diz: mas puxa, o médico foi tão duro em falar. Não, falou o que está acontecendo, a realidade, a verdade. Mas Deus ainda não deu a última palavra. E a gente sai dali achando que abriu um deserto. Abriu um deserto. Eu me lembro que uma vez eu fui consultar, eu fui numa doutora, endocrinologista, né? Endocrinologista, por causa do problema da diabetes. E ela olhou meus exames, olhou e disse: olha, condenada a viver eternamente diabética. E vou te dizer uma coisa: se não cuidar, pode ficar até paralítica. E ela falou tanta coisa, eu disse para ela assim: doutora, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, mas você está diabética e vai morrer diabética mesmo, e não tem cura, não, e não tem jeito nisso. Para a senhora não tem, mas para Jesus tem. Para Jesus tem. Então, querido, naquela hora abriu assim um deserto na minha vida. Eu disse assim: Senhor, eu estou condenada à morte, né? A doutora disse que eu vou morrer diabética, que não tem jeito, e que eu ainda posso ficar até paralítica numa cadeira de roda. Eu disse: Senhor, há poder no sangue de Jesus. Há desertos na nossa vida que nós temos que declarar o poder que há no nome de Jesus e enfrentar em nome de Jesus. Ou você crê, ou você não crê. Ou você crê que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, que Ele te sustenta, tudo bem. Está com problema de diabetes? Amém. Toma teus remédios, faz a tua parte, mas o Senhor vai te ajudar. Porque a nossa vida, queridos, está nas mãos do Senhor. É Ele que sustenta a minha vida, é Ele que sustenta a tua vida, e é Ele que sustenta as nossas vidas. O que Agar estava esperando ali naquele deserto? Estava esperando somente a morte. Ela não estava esperando outra coisa. Estava no deserto, acabou a água, acabou o pão, acabou o alimento, olhando para um lado, olhando para o outro, não tinha mais nada para ela esperar. Então o que ela fez? Dobrou seus joelhos e foi orar. Foi orar e foi clamar a Deus. E nessa hora o filhinho dela também estava orando. E Deus falou, o anjo falou: que tens, Agar? O que está acontecendo contigo hoje? O que está te afligindo hoje? Na noite dessa terça-feira, qual é o seu problema? Qual era a sua aflição? Qual tem sido a tua oração? Qual tem sido a tua súplica? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está olhando para você?
Ah, se não for ao Senhor, que estiver ao nosso lado esses anos todos, ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse sustentando as nossas vidas esse tempo todo, que seríamos de nós? O que Agar estava esperando naquele dia? E eu faço essa pergunta para cada um de nós: o que nós estamos esperando? Em quem você tem depositado a tua confiança? Em quem você tem depositado a tua esperança? Em quem você tem depositado a tua fé? A palavra de Deus vai dizer para nós: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua confiança? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, do Senhor que pode todas as coisas. Uns confiam em carros, talvez você esteja confiando em você mesma, na tua força. Ah, eu posso, eu vou fazer. Não. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e disse assim: olha, o pior inimigo do homem é o próprio homem. E muitas vezes, quando ele começa a exaltar o eu, porque eu faço, porque eu posso, porque eu aconteço, você não faz nada. Sem mim nada podeis fazer. Convém que o Senhor cresça na nossa vida e que nós diminuamos. Que a nossa dependência cada dia seja no Senhor. Que nós possamos dizer: Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu és a minha fortaleza. Senhor, sem Ti nada tenho, nada sou, nada posso fazer. Queridos, eu falei no início, nós estamos hoje aqui, já no final desse dia, por quê? A misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. Quantos aqui, se fosse até pelo seu lado natural, humanamente falando, nem estaria mais aqui. Mas Deus tem sustentado, Deus tem fortalecido, Deus tem ajudado, né? Nós vemos ali a irmã Margarete, quando ela chegou pedindo oração pelo seu filho, humanamente falando, ele estava desenganado, né? Completamente desenganado. Quando ela falou para mim: pastora, ora, porque humanamente falando, não tem mais jeito. Mas nós oramos e colocamos ele nas mãos do Senhor. E Deus o levantou. Podemos até dizer, Deus trouxe novamente para a vida de novo. Um rapaz que estava em coma há quantos dias, Margarete? 40 dias em coma, queridos. 40 dias em coma, completamente apagado, completamente desenganado pela medicina. Queridos, não é Deus, é Deus que sustenta as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Foi um deserto que a irmã Margarete passou, foi um deserto muito grande. Ela, como mãe, vê o seu filho 40 dias em coma. 40 dias em coma. Hoje ele já está em casa, andando, falando, conversando, exercitando. Queridos, isso é Deus. É Deus. Então, se está passando por um deserto, se está passando por um momento de provas, se está passando por um momento de luta, não desanime. Não perca a fé. Saiba que Deus está ouvindo o teu clamor.
Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo as nossas súplicas. Que tens, Agar? Deus está falando hoje para cada um de nós pelo nosso nome. Que tens? O que passa contigo? O que você está clamando hoje? Talvez hoje seja a noite do milagre na tua vida, aleluia. Talvez hoje Deus vai te tirar desse deserto. Talvez hoje Deus vai te mostrar um poço de águas vivas, jorrando aí na tua frente. Talvez o Senhor vai dizer, chega, acabou. Eu me lembro que uma vez eu fui orar com uma irmã, e ela disse assim para mim, eu não aguento mais. É muita luta, é muita prova, é muito sofrimento, eu não aguento mais. E eu comecei a orar, Senhor, dá um basta. Senhor, dá um basta nesse sofrimento. Senhor, que hoje seja o último dia desse sofrimento na vida da tua filha. Senhor, dá um basta. Queridos, no dia seguinte, a porta se abriu e ela recebeu a bênção que ela estava pedindo há tanto tempo. A palavra de Deus vai dizer para nós, se creres, verás a glória de Deus. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente se acomoda. Tá bom assim, para que pedir? Tá tão bom, né? Tá bom, se Deus quiser, se Deus achar que eu mereço, mas ninguém merece não, é pela graça e pela misericórdia. Mas se Deus achar que eu mereço, um dia Ele vai me dar. Querido, essa palavra vai dizer para nós, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Nós temos o direito de clamar, nós temos o direito de pedir a Deus que Ele abra a porta para nós, que Ele venha a nosso favor. Não vamos nos acomodar, Aquela mãe foi para o cantinho para chorar, mas aquele menino começou a orar, ele começou a clamar. Eu creio que, Senhor, não me deixa morrer, né? Senhor, eu não quero morrer aqui nesse deserto. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha mãe. Eu não sei como foi a oração daquele menino, mas eu sei que ele começou a clamar. E o Senhor disse que ouviu a oração. Deus, olha o poder da oração. Deus ouviu a oração daquele menino. Enquanto a mãe estava lá naquele canto chorando, para que não visse o seu filhinho morrer. E o anjo falou para ela, eu achei tão lindo, quando o anjo falou, Agar, o que você tem? Aleluia, é no deserto da nossa vida, ele canta labaia, que Deus te chama pelo teu nome. É ali no deserto que você pensa que você está sozinha, Deus está vendo. E Ele está vendo, Ele te conhece. E Ele sabe até o teu nome. Ele não conhece, Deus não conhece, Deus te conhece. E Ele sabe até o teu nome. E Ele falou, Agar, o que tu tens? E nessa noite Ele está perguntando para cada um de nós, né, Michele, o que você tem? O que você está pedindo hoje? Priscila, que labacheias. O que você está pedindo hoje? O que você tem? Ele te conhece pelo nome. Ele conhece o meu nome. Ele sabe o teu nome. E Ele sabe o que você está passando, a luta que você está enfrentando, o deserto que você está caminhando. Caminha mais um pouquinho, porque logo ali na frente você vai esbarrar com um poço. Você vai esbarrar com um poço de águas cristalina que vai saciar a tua sede. Queridos, não se acomode. Clama ao Senhor, ore ao Senhor, peça a Deus
que Ele tem a bênção para você, que Ele tem a bênção para nós. Os olhos do Senhor não estão vedados, nem os ouvidos agravados, para que não possa ver e nem ouvir, mas é na hora certa, é no momento certo. E a palavra de Deus vai dizer para nós que aquele rapaz, ele se tornou um grande servo de Deus, um frecheiro na mão do Senhor Jesus. Preciso é que a gente passe por uns momentos de provas, por um momentos de lutas, mas que depois o Senhor vai te exaltar. Deus vai te levantar como frecheiro, como uma mulher de Deus, como homem de Deus, como um varão, como uma varoa de Deus, como um frecheiro nas mãos do Senhor, e você vai lançar a tua flecha, e ela vai além do que você está pensando ou imaginando. Você vai alcançar muito mais além, porque você tem uma experiência com Deus. Você pode dizer: eu clamei ao Senhor, no deserto da minha vida, Deus me respondeu, Deus ouviu o meu clamor, Deus estendeu as mãos sobre a minha vida, e eu pude receber a bênção de Deus. O Senhor pôde vir ao meu encontro, e ao meu socorro, né? E quando é tão gostoso você ouvir Deus falar, é contigo que eu falo, é contigo, querido. Nós temos que buscar essa intimidade com Deus, ouvir Deus falar conosco, ouvir a voz do Senhor, buscar: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir. Imagina que alegria foi para ela, né? Quando ela ouviu o Senhor dizer: Agar, Agar, o que tu tens? No meio daquele, eu fico pensando: Senhor, no meio do deserto, no meio de uma areia, de um sol, sozinha ali, afastada, para que ninguém visse ela sofrendo. É nesse momento que Deus se revela. É nessa hora que Deus se revela. É no momento de dor, é no momento de lutas, é no momento de provas, que Deus se revela a cada um de nós. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Senhor, que tu venhas ao meu encontro. Senhor, vem, Senhor, ao meu socorro nesta noite. Senhor, me ajuda, Senhor. Não me deixe, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu careço de Ti. Vem, Senhor, ao meu encontro nessa noite. Querido, que Deus possa ter vindo ao nosso encontro nessa noite. Que você possa sair daqui nessa noite com a certeza que Deus está com você. Que o Senhor Jesus é o teu ajudador. Que esse deserto vai passar. Isso vai acabar. Você vai cantar um hino de vitória. Você vai cantar um hino de vitória. Não há lutas que não cheguem ao fim, que não tenha fim. Vai acabar. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus está perguntando para você: o que você tem? O que há contigo? Fala com o Senhor: Senhor, sabe o que está acontecendo? Senhor, é isso, 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 isso. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir. Não é que Deus não saiba, não. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que você saia daqui com a tua bênção. Que você saia daqui com a tua palma da vitória. Saia daqui sabendo que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus de vitória, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que faz nascer água no deserto, é o Deus que faz o nosso deserto florescer, é o Deus que nos dá, aleluia, além daquilo que nós pedimos
ou pensamos. Não desanime, não perca a sua fé, não jogue a toalha, não pare, prossiga na fé, na esperança que Deus é o teu ajudador e que perfeitamente Ele está desembaraçando todos os teus caminhos, em nome e por amor do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos ficar de pé.